Graça e paz. Eu vou testificar algo para edificar a fé das irmãs. Algo que Deus está fazendo, Deus está tratando na minha casa, no meu casamento com meu esposo, enfim. Nessa última campanha, eu coloquei a vida espiritual do meu esposo para que Deus viesse restaurar, para que Deus viesse entrar no nosso casamento, que viesse restaurar, fechar as brechas, enfim. E meu esposo, eu sou casada há 18 anos e meu esposo é um bom marido, mas meu esposo ele sempre viveu no mundinho dele. E meu esposo é sonhador. E meu esposo sempre disse que ele é cristão, né? E ele sempre disse que ele nunca tinha ouvido a voz de Deus, que Deus nunca tinha falado com ele. E eu sempre falava para ele: Lucas, você ora, você põe seu joelho no chão, como que Deus nunca falou com você? E eu falava: Deus fala através da palavra, Deus fala através de um louvor, Deus usa um vaso. Enfim, Deus tem inúmeras maneiras de falar com a gente. E Deus fala diretamente com você. E ele dizia que ele nunca tinha ouvido. E durante a campanha, uma vez uma irmã esteve aqui e a gente falou sobre esse assunto. E ela falou: irmão, você tem que estar atento, porque Deus fala com o irmão. Enfim. E meu esposo, ele sonha, ele não como que eu vou explicar? Ele é uma pessoa trabalhadora, mas ele coloca um muro na frente dele e ele não sabe se ele quebra o muro para passar ou se ele pula o muro. E ele fica tempos e tempos tentando identificar o que ele vai fazer, se ele vai quebrar o muro ou se ele vai pular. Eu já sou diferente. Se tiver um muro na minha frente, eu simplesmente dou um soco no muro e vou correr atrás. E desde janeiro ele está sem trabalhar. Ele saiu de um lugar que eu sempre orei e pedi para que Deus tirasse ele daquele lugar, porque ele estava amarrado naquele lugar. Enfim, Deus fez a obra. E de janeiro para cá ele está trabalhando por conta. E aí a gente começou a ter uma condição financeira ainda mais limitada, porque nós, assalariados, temos uma condição financeira limitada, mas aqui começou a ter uma condição financeira bem complicada. E Deus abriu uma porta de emprego para mim e eu agarrei com as duas mãos e falei: vou trabalhar, porque como ele não está trabalhando, eu vou trabalhar. E eu estou trabalhando, já completei 7 meses de registro, enfim, e comecei a falar para minha filha. Minha filha trabalha num pastel. Comecei a falar para ela: filha, fala para as meninas lá se elas precisarem de alguém para ela me chamar, né? Que eu vou. E tem uns 2 ou 3 meses que a moça me chamou e eu tô trabalhando de segunda a segunda. E aí eu falei para ele outro dia que eu tava cansada, né? Que eu não tava aguentando mais trabalhar de segunda a segunda, porque nós trabalhamos na empresa e quando chega em casa tem os serviços de casa, tem igreja, enfim, nós temos outras obrigações e a gente não para. E eu falei para ele que eu tava me sentindo muito cansada. E tem uns 15 dias nós subimos para a igreja conversando. E eu falei para ele que ele tinha que mudar a história, né? E aí ele falou assim para mim: eu vou te falar uma coisa que você não vai acreditar. Eu falei: se você vai falar, eu vou acreditar. Ele falou assim: eu tive a impressão que Deus falou comigo. Aí eu falei assim: você teve a impressão? Aí ele falou assim: Deus falou. Eu tive a impressão que Deus falou para mim que enquanto você estiver à frente, nós não vamos para frente. Aí eu peguei e falei para ele assim: vamos parar o assunto aqui e quando nós chegarmos em casa nós vamos voltar a conversar. Fomos pro culto, enfim. Chegou em casa, eu falei: Lucas, vamos conversar. Aí ele falou para mim, né? Voltamos à história. Aí eu falei: você acha que Deus falou com você? Não, você não acha, você tem que ter certeza. Se Deus falou com você, porque assim aconteceu durante aquela semana vários fatores, onde eu acredito que Deus já estava conduzindo e Deus já estava preparando meu coração para mim ouvir Ele e para a gente poder conversar. E aí uma pastora chegou para mim e falou que eu tinha que deixar Ele tomar a frente. E eu falei: eu não consigo esperar. Ela falou assim: mas enquanto você correr atrás, ele não vai correr. Não é que ele não trabalha, ele trabalha, mas é devagar, não é como eu. E uma outra irmã falou para mim
que ele era o Senhor Jesus dentro da minha casa e eu era a igreja. E aquilo começou a mexer comigo, né? Enfim, eu fui conversar com ele e falei, não. E quando ele falou para ele que achava que Jesus tinha falado, que Deus tinha falado com ele. Aí eu falei, Lucas, você não acha, você pode ter certeza. Aí eu falei, o que eu estou à sua frente? Ele, não sei. Aí eu falei, o que o chefe de família tem que fazer? Porque eu estou provendo o que você não provém. Eu estou trabalhando de segunda a segunda, sendo que os papéis estão invertidos. Então, as decisões como mãe e como pai sou eu que tomo, as decisões em casa sou eu que tomo, as decisões em mercado, enfim, eu trabalho, eu corro atrás, eu vejo que está acabando e você está esperando, você está sonhando, você está idealizando algo que não é o que Deus projetou para você. Capacidade você tem, inteligente você saúde você tem, então você tem que correr atrás. E eu tenho que ser a esposa, porque o meu sonho é ser a esposa que cuida dos filhos, que cuida da casa, que cuida do marido. Aí ele falou assim, então você vai parar de trabalhar porque eu vou correr atrás. Eu falei assim, olha, parar de trabalhar nesse momento eu não vou. Porque com a minha idade eu não vou arrumar um serviço registrado tão cedo, ou talvez nunca mais. E assim, lá eu tenho os benefícios como convênio médico, eu tenho alguns problemas de saúde, então eu vou continuar trabalhando, mas eu não vou tomar a frente. Se acabar, acabou, e se precisar, em último caso, eu vou entrar e vou fazer. Mas a partir de hoje você é o homem dessa casa. Aí eu falei para ele, a partir de hoje você é o Senhor Jesus dessa igreja que é a nossa casa. Então o Senhor Jesus, ele gostaria que a esposa dele trabalhasse todos os dias, se ele fosse um homem como você e fosse casado. Ele gostaria que a esposa dele estivesse à frente. E ele, não, eu falei, então se coloque na posição do Senhor Jesus e que eu vou me colocar na posição de igreja. Eu vou trabalhar para ajudar, não trabalhar para estar na frente. E desse dia para cá eu me aquietei. Não que eu não esteja trabalhando, sim, eu estou trabalhando, mas eu estou deixando na mão dele. Então, se tem que fazer, eu deixo que ele faça. Se tem que tomar uma decisão, eu deixo que ele venha tomar. Para que o meu casamento venha a ser realmente um casamento correto. Não eu estar na frente do meu esposo, porque eu não acho correto e não foi isso que eu quis para mim. Porque se é para mim estar na frente dele, eu vou estar sozinha. E eu acredito que Deus não quer isso para nós, mulheres. Não estou falando de uma submissão, de ficar ali largada, de não ter o direito de comprar uma roupa, um sapato. Não estou falando disso. Eu estou falando de trabalhar para ajudar, para acrescentar e não para estar à frente, não para ser o homem da casa, e sim para ser o que Deus determinou nas nossas vidas de mulheres, que nós fôssemos ajudadoras, auxiliadoras, que nós estamos aqui para ajudar, para auxiliar e não para estar à frente. Então foi uma parte que Deus restaurou na vida espiritual do meu esposo, e ele está conseguindo ouvir a voz de Deus. Ele muitas vezes não consegue discernir, mas ele está conseguindo. E foi através da campanha, que foi uma das coisas que eu pedi, que ele se posicionasse, que meu casamento nessa parte fosse restaurado e que a vida espiritual, tanto minha como dele, também fosse restaurada. E Deus vem tratando assim, com muitas lutas, porque assim, cada campanha eu vejo que é uma batalha muito grande, principalmente para mim. Muitas vezes eu não consigo orar naquela hora, chega alguém, o telefone toca, a criança chora, o serviço atrasa, enfim, aparece 1000 coisas. Mas nem que seja ali, andando na rua, eu falo, Senhor, toma esse propósito nas suas mãos, sabe? Nem que minha oração seja essa, mas Deus, ele conhece a necessidade, Deus, ele sabe. E eu acredito que ele tem ouvido. E eu só tenho a agradecer às irmãs, a esse grupo, porque eu tenho certeza que no momento que eu estava fraca, que no momento que eu só falei, Senhor, toma esse propósito, toma minhas irmãs nas tuas mãos, as minhas irmãs que estão nessa corrente de oração, nesse grupo, elas intercederam, elas oraram e apresentaram a minha vida, mesmo elas não sabendo o meu nome nem minha causa, mas elas oraram e me apresentaram da maneira de cada uma. Então eu só tenho a agradecer a Deus, a irmã Elaine,
por ter me chamado para participar desse grupo. Isso tem restaurado a minha vida, tem me ajudado e tem me levantado. E eu agradeço a oportunidade e agradeço a vida de cada uma de vocês. Um beijo no coração de cada uma de vocês.